Fala galera do MBL, nesse vídeo a gente vai abordar um assunto incomum aqui no canal. Nós vamos falar sobre Game of Thrones, mas nós vamos falar sobre essa série que é um sucesso mundial de audiência a partir da perspectiva política. Em outras palavras, a gente vai discutir quais são as teorias políticas que estão envolvidas nessa série, como é que a gente pode entender o papel dos personagens, e o objetivo desse vídeo aqui é fazer a indicação do podcast que está saindo hoje, cujo link vocês podem ver aqui. E neste podcast nós conversamos com o Alexandre, o Fred, o Pedro sobre Game of Thrones. Mas se você gostar desse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e faça parte da comunidade de membros do MBL. Você pode estar se inscrevendo apenas por R$ 7,99 por mês e se torna um membro, e daí você tem acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes. O principal assunto que a gente abordou no podcast é a comparação entre duas filosofias políticas que parecem estar envolvidas na construção dos personagens políticos de Game of Thrones. A primeira filosofia política é o maquiavelismo. A segunda é a concepção da política em termos aristotélicos e platônicos. Para Maquiavel, a gente sabe que o governante devia envidar todos os esforços, fazer tudo que fosse possível para se manter no poder. A certa altura do Príncipe, Maquiavel disse que o governante deve ter duas características diferentes, duas virtudes diferentes. Quais são? As virtudes da raposa e as virtudes do leão. Por virtudes da raposa, ele entende a astúcia, a disfarçatez, a habilidade de enganar os seus inimigos. Por virtude do leão, ele entende a força, a coragem, a destreza militar. Ora, isso aparece muito claramente nas primeiras 4 temporadas de Game of Thrones, onde a disputa pelo trono de ferro em Westeros é baseada sobretudo em manobras de natureza maquiavélica. Então nós temos, por exemplo, o Ned Stark, que é classicamente um tipo de líder leonino, um cara que tem a força, tem a coragem, mas ele não tem a habilidade da raposa, ele não tem a astúcia, ele não tem a habilidade de mentir, de enganar, porque isso era contrário aos valores dos Stark, aos valores dos nortenhos. E qual é a consequência? A consequência é que ele morre decapitado. Por outro lado, nós vamos ver os Lannister no início da série tentando reunir as duas formas de virtude maquiavélica. Eles são habilidosos, eles são espertos, mas também eles têm um poderio militar através da consolidação do Tywin Lannister. Alguns personagens, no entanto, são apenas raposas. Pensemos aqui no Mindinho, pensemos no Varys. Esses dois personagens que ficam ali nas primeiras temporadas como conselheiros, maquinadores ocultos da trama de Game of Thrones, não são personagens que têm força militar, eles não possuem um exército, eles não têm o arquétipo do herói. No entanto, eles são habilidosos o suficiente para influenciarem a história de acordo com as suas próprias ambições. Já a partir da 5ª, 6ª, 7ª temporada, o que nós vemos é a introdução cada vez mais frequente de elementos mitológicos que vão tornando a política em Game of Thrones muito mais parecida com a política da epopeia. Então nós temos o grande inimigo externo, os caminhantes brancos, que no início da série parecem apenas lendários e que vão gradualmente assumindo um protagonismo dentro da série. O Jon Snow enfrenta um caminhante branco, o caminhante branco passa a ser notado como um ator daquela trama, embora boa parte dos personagens de Game of Thrones ainda não reconheçam os caminhantes brancos como um perigo iminente. Essa transformação vai dar um caráter muito mais mítico, alegórico, ao modo como é construída a política em Game of Thrones. Esse é o assunto principal do podcast, mas não é só isso que vocês vão ver neste podcast. Vocês vão ver também várias teorias sobre o papel do Bran. O que o Bran é na trama? Qual é a relação que ele tem com o Rei da Noite? Será que ele tem alguma relação especial? O que o Bran fez? A gente sabe que na fanbase de Game of Thrones tem várias teorias sobre isso, e tanto o Alexandre quanto o Fred, que leram as obras, que conhecem bem, desenvolveram essas teorias no podcast. Outro assunto que foi abordado foi o papel de Daenerys. O que representa Daenerys politicamente? Ela, ao mesmo tempo, representa uma reivindicação à coroa, mas ela é diferente de todos aqueles outros personagens das primeiras temporadas, porque
ela quer destruir o sistema, ela quer quebrar, como ela disse, quebrar a roda daquela injustiça que está instaurada em Westeros. Nós também abordamos no podcast a seguinte questão: quem vai ficar com o Trono de Ferro? Várias teorias foram desenvolvidas. Eu acho que quem vai ficar é o Jon Snow, eu acho que ele que vai sentar no Trono de Ferro. Outros membros do podcast disseram que não, que talvez seja um filho do Jon Snow, aventou-se essa possibilidade. O Fred também desenvolveu a teoria de que ninguém vai ficar com o Trono de Ferro, talvez volte a ter aquela construção política anterior à dominação dos Targaryen, em que os reinos eram separados e não unificados por um poder central. Outro ponto interessante também que a gente falou no podcast são as questões técnicas, a construção narrativa do George Martin, como é que ela é feita, qual é o papel do consumidor e da fanbase na construção da própria série, da própria narrativa, qual é o papel dessa fanbase nos livros. Tudo isso foi abordado magistralmente pelo Alexandre o Salsicha. Finalmente, a gente fez uma ponderação sobre o papel da série inteira, da obra inteira, na reflexão política que a gente desenvolve no MBL. Então, se você está interessado neste assunto, se você quer saber de Game of Thrones, sobre o viés político, assista o podcast. E se você tiver mais alguma questão a respeito desse assunto ou de qualquer outro assunto, me siga nas redes sociais, @RicardoAlmeidaMBL no Instagram e @ProfessorRicardoMBL no Twitter. A gente se vê lá e a gente bate um papo.